Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, estou de volta por aqui com mais um vídeo. Que bom que você está aí acompanhando as minhas postagens aqui na internet, fico muito feliz pelos comentários, pelas participações e tudo mais. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco para você sobre uma corrente filosófica que particularmente eu acho interessante porque existem algumas reflexões nessa filosofia que podem ser aplicadas inclusive no dia a dia, podem fazer com que a gente tenha mais alguns conteúdos para refletir, para viver melhor e tudo mais. Eu vou falar hoje sobre o estoicismo. Estoicismo é uma corrente filosófica que basicamente começou com um pensador chamado Zenão de Cício, que a gente está falando de Atenas há aproximadamente 300 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, e essa corrente filosófica, ela tinha como meta, como foco, como objetivo, apresentar alguns meios ou alguns caminhos para que as pessoas alcançassem a felicidade. A felicidade era um tema que sempre estava em evidência naquele tempo, e as pessoas faziam perguntas como o que é ser feliz, ou o que fazer para ser feliz. E o estoicismo tinha exatamente uma proposta, de apresentar para as pessoas alguns recursos, alguns meios para que elas alcançassem a imperturbabilidade da alma, a ataraxia, ou seja, para que elas aprendessem a encarar a vida, as adversidades da vida da melhor maneira possível. Os estoicos, eles acreditavam que a função da filosofia era exatamente ajudar o homem a superar esses problemas da vida, ou seja, ajudar o homem a encarar os problemas da vida com serenidade. O bem supremo ou o caminho para isso seria basicamente desenvolver essa virtude. É por isso que os estoicos, eles têm uma contribuição muito grande no que diz respeito ao comportamento do homem em relação à felicidade, em relação a problemas, a adversidades, a dor, a sofrimento, a desejo, a prazer, e outros assuntos que são bem relevantes aí para o nosso cotidiano. Então, para os estoicos, a filosofia não era apenas para gerar debates sobre temas diversos que nada tinham a ver com o cotidiano. Eles achavam que a função da filosofia era ajudar o homem a superar os problemas, auxiliar o homem a se comportar da melhor maneira diante de um mundo completamente imprevisível, diante de situações que mudam o tempo todo e que para isso, de fato, nós precisamos alcançar uma espécie de domínio próprio, uma espécie de tranquilidade para que da melhor maneira possível a gente saiba enfrentar, vencer, enfim, a gente saiba lidar com esses desafios que são apresentados no dia a dia. Bom, primeira coisa que eu quero falar sobre os estoicos é que eles, desses caminhos ou desses meios que são apresentados para o indivíduo alcançar essa imperturbabilidade da alma, essa calma, essa felicidade, a primeira coisa seria o indivíduo entender que as coisas não acontecem como o homem deseja, ou seja, tudo possui, de certa forma, um ritmo próprio. Aqui a gente está falando de uma corrente filosófica que acreditava em uma ordem cósmica, ou que acreditava em uma providência que basicamente rege todo o universo, um princípio ativo, racional, inteligente, o chamado Logos, que conecta todas as pessoas, todas as coisas, e feliz é exatamente aquele que vive de acordo com essa ordem cósmica, aceitando e até desejando aquilo que está determinado, pré-determinado para a sua vida. Então a primeira coisa é o indivíduo entender que existe uma definição maior. As coisas, elas não acontecem como você quer. Esse seria o primeiro caminho. Você tem que entrar no processo de aceitação da realidade, entendendo que para ser feliz você precisa ter uma noção exata de como as coisas são e não como você gostaria que elas fossem, porque elas não serão como você quer. Independente se você vai ficar chateado com isso, independente se você deseja muito, mas já existe uma pré-determinação, existe uma ordem maior, ok? A natureza, ela está encarregada de simplesmente fazer com que as coisas aconteçam. Então a primeira postura que os estoicos recomendam é que as pessoas entendam que existe algo já programado no universo, vamos dizer assim, e que as coisas vão acontecer independente da sua vontade. Ou seja,
você precisa aprender a desenvolver uma espécie de aceitação. O mundo é dessa maneira e não há nada que você possa fazer que vai transformar violentamente o mundo. Então a melhor coisa é você de imediato já entender isso. Vamos citar aqui alguns exemplos. Algumas pessoas que acabam elevando as suas expectativas em relação a tudo. Por exemplo, o camarada entra para a política e aí ele quer que tudo aconteça de acordo com aquilo que ele planejava, que as pessoas sejam totalmente honestas, né? Que as pessoas não aceitem suborno, que as pessoas não sejam traidoras, que as pessoas façam tudo da maneira adequada, da maneira correta. Ora, isso é bom que você queira que as pessoas sejam assim? Sim, é ótimo, é bom que você queira, mas se você entrou, por exemplo, para a política, você precisa perceber que existem jogos de interesses, que existem traições, que existem condutas que não são nem um pouco aprovadas pelas categorias da boa moral, enfim, existe uma série de situações que não depende de você. Você pode entrar querendo fazer a coisa certa, mas saiba que o quadro de forças é muito maior do que a sua própria decisão, que a vida política ela é dessa maneira. Ou você vai passar muita raiva tentando mudar tudo, ou você vai precisar adotar uma postura de fazer aquilo que você pode fazer da maneira correta, mas não esperando que as pessoas, que o sistema se comporte da maneira que você deseja. Isso pode se aplicar a várias coisas. Quando você eleva as suas expectativas, por exemplo, em relação a um relacionamento, quando as pessoas começam a namorar e aí ele quer que aquela pessoa com quem ele está saindo, namorando, se adapte a tudo que ele deseja. Aí ela não pode usar aquela roupa, ela não pode ir àquele lugar, ela não pode viver daquela maneira. Ele vai tentando forjar para ele um robozinho que viva o tempo todo de acordo com aquilo que ele projetou interiormente. Bom, duas coisas acontecerão. Ou aquela pessoa que você está convivendo vai acabar perdendo a individualidade, fazendo tudo o que você quer, mas nesse caso você anula a individualidade, anula o posicionamento enquanto ser humano da outra pessoa, e isso significa dizer que não vai trazer felicidade para você. Ninguém quer conviver com uma pessoa que mais parece uma sombra, né? Chega um momento que fica insuportável, mesmo se você projetou tudo isso, se você planejou, você ter do seu lado alguém que basicamente diz amém para tudo que você fala e repete o que você faz o tempo todo, isso é insuportável. Não faz sentido você achar que uma vida feliz ela é uma vida assim, né? E por outro lado, você vai passar raiva também, porque geralmente as pessoas que estão à nossa volta, elas não farão o que a gente quer o tempo todo. Ou seja, no relacionamento não adianta você contar com a boa vontade da outra pessoa que está do teu lado para fazer tudo o que você quer, para se comportar da maneira que você quer que ela comporte, para se submeter aos seus luxos, aos seus desejos, para submeter à sua vontade. Isso não vai acontecer. Então você vai ficar o tempo todo numa briga, né, com essa pessoa para ela ser da maneira que você quer que ela seja. Ela não será. Se ela for, ela vai acabar perdendo a individualidade e isso será ruim para você também. A melhor alternativa diante disso, os estoicistas diriam para você, é você entender que a vida é como ela é, né? Que aquela pessoa que você começou a conviver na caminhada e tudo mais, ela tem a maneira dela agir, a maneira dela viver, ela pode até fazer algumas adaptações, mas ela não pode se anular para te fazer feliz. Estão percebendo? Então qual que é a melhor postura, diriam os estoicistas? Você conceber a vida tal como a vida é. Você começa a namorar, entende que você está ali do seu lado um ser humano, não é um robô, não é uma pessoazinha que você programa, aperta o clique, como naquele filme, e aí você muda a conduta dela. De maneira nenhuma. Tem do seu lado alguém que tem pensamentos próprios, né, que age da maneira que ela foi acostumada, que traz a bagagem cultural que ela tem, os costumes, os usos e tudo mais. Então a melhor maneira é você entrar em um relacionamento, né, exatamente sabendo que as coisas são como elas são. Você não precisa querer mudar tudo, porque senão você será infeliz, ok? Esse é o conselho dos estoicos. Então, é você
ter uma expectativa real sobre as coisas e não uma expectativa elevada, ilusória, achando que tudo será como nos filmes, né? Então você adota meio que uma postura pessimista. Você não vai ficar achando que isso, inclusive, é um mal que acontece entre os adolescentes, porque eles começam a namorar achando que tudo é como na novela, que as coisas são como elas são lá na novela, no filminho, que tudo acaba bonitinho, tá tudo felizes para sempre, tudo, não mostram os percalços da caminhada, as pedras, os espinhos. Então, se você não encarar a vida vendo a vida na sua originalidade, se você ficar elevando expectativas demais, a tendência, sem dúvida nenhuma, é você sofrer muito, porque você não vai conseguir mudar tudo à volta e automaticamente você será alterado nesse processo todo e provavelmente será infeliz. Então os estoicos diriam que a melhor maneira é você encarar a realidade com expectativas da realidade, sabendo como a realidade é. Por exemplo, o Sêneca, que é um dos filósofos do estoicismo, inclusive o estoicismo ele é dividido em 3 períodos e o Sêneca, que é um filósofo romano, ele é dos mais recentes. Ele dizia o seguinte, que o mais estressante é exatamente aquilo que nos pega de surpresa. Se você admitir, por exemplo, que as coisas, sendo como elas são, elas podem dar errado, que as coisas, sendo como elas são, elas podem não te agradar, se você admitir essas possibilidades negativas da vida, provavelmente você já estará preparado quando o mal acontecer. Quando vier a dor, quando vier o problema, você já está preparado. Você, claro que vai sofrer, mas o sofrimento será muito menor. Tem uma história, inclusive, interessante, que me parece que é atribuída ao próprio Sêneca, né, que ele fala a história de um alto funcionário do governo que certa vez resolveu fazer um banquete, né, na sua casa, uma festa, e estava ali um escravo encarregado de uma bandeja com copos, com taças, algo desse tipo, e esse escravo teve o azar de tropeçar, né, ali diante de todos, derrubar a bandeja, quebrar todas as taças, e aí esse alto funcionário do governo ficou muito chateado com aquele vexame e ele mandou atirar o escravo num tanque cheio pela janela, ou num tanque cheio de lampreis, alguma coisa desse tipo aqui que eu não me lembro o que é, mas depois eu posso trazer essa informação. O fato é que ele mandou punir aquele escravo, né, para que o escravo sofresse durante a sua punição. O que acontece na análise do Sêneca, o que ele afirma é o seguinte, que esse alto funcionário do governo, ele vivia no mundo com expectativas ilusórias. Ou seja, na percepção dele, no pensamento dele, os copos não quebravam, pessoas não sofriam acidentes, pessoas não erravam. Ele estava com uma expectativa elevadíssima acerca do escravo e da vida, porque a vida real, copo quebra, pessoas sofrem, escravo tropeça, faz o que você não quer. É assim, a vida real é assim. Ou seja, se esse alto funcionário do governo tivesse uma percepção real das coisas, ele entenderia. O cara caiu, quebrou tudo, não é normal. Isso acontece, as coisas acontecem dessa maneira, né? Então, diminuir as expectativas ou olhar a vida tal como ela é a melhor maneira de você alcançar a felicidade. E isso é um dos pensamentos aí do estoicismo. Uma outra dica dos estoicos existem coisas que são do nosso encargo, outras não. Ou seja, tem coisas que você pode fazer, que você pode controlar. Se ocupe dessas coisas. Aquilo que você não pode controlar, você não pode ficar se preocupando também. Por exemplo, no nosso encargo, o que você pensa, você pode, de certa forma, você não pode evitar pensamentos, mas você pode ter um certo domínio sobre eles, sobre os desejos, sobre os impulsos, sobre o juízo, sobre algumas coisas desse tipo. Isso está ao seu controle. Então faça da melhor maneira, se ocupe disso, daí tente se aperfeiçoar. Agora, outras coisas não estão sobre o nosso encargo, como, por exemplo, a morte. Você não pode controlar a morte. Então não adianta você se ocupar disso, você preocupar com isso. Você não pode controlar o que as pessoas estão pensando de você. Você pode controlar o que você faz, mas o que elas estão pensando, a maneira como elas estão te interpretando, você não pode controlar isso. Então, o que você tem que fazer? Entender que tem coisas que são sob o seu controle e outras não. Faça aquilo que dá para fazer e o que não está sob o seu controle, você simplesmente tem que deixar para lá. Você não vai se preocupar com essas coisas, né, ao ponto de perder a sua sobriedade. Então, pessoal, são alguns pensamentos relacionados
relacionados com o estoicismo, né, que eu estou trazendo para você aqui. E para concluir, para o estoicista, o sábio seria sempre aquele que pensa, né, o que age de acordo com as exigências da razão universal, dessa razão universal ou dessa providência. O sábio é aquele que age o tempo todo de acordo com essa razão, evitando a paixão, né, evitando as paixões que de repente não vão te levar a lugar nenhum, e obtendo um estado de apatia, né, em relação às coisas. Ou seja, assim você alcança a ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Só dessa maneira você consegue ser feliz. Então esses são alguns pensamentos do estoicismo. Tem inclusive até um texto, né, rápido, que diz assim, me parece que esse texto ele é de um dos pensadores, me parece que Epicteto, né, um dos pensadores do estoicismo. Eu vou tentar falar sobre ele numa próxima aula, e ele diz assim, lembra-te que não é nem aquele que te diz injúrias, nem aquele que te bate, quem te ultraja, mas sim a opinião que tens deles, e que te faz olhá-los como gente por quem és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem que te irrita, mas sim a tua opinião. Esforça-te, portanto, acima de tudo, para não te deixar levar por tua imaginação. Numa próxima fala, no próximo vídeo, vou falar sobre o Epicteto, né, que é um dos pensadores do estoicismo. Ele era um escravo, uma história bem interessante, tá bom? Espero ter contribuído falando aqui de uma maneira bem rápida e breve sobre o estoicismo. Se você achou legal, dê aí o joinha, se inscreva nesse canal, só pra gente saber que você tá aí do outro lado compartilhando com as ideias. Mande o vídeo para outras pessoas, se puder sugira temas, comente, enfim. Muito obrigado, um abraço todo especial para você, e a gente volta a qualquer momento com mais alguns vídeos, né, sobre vários assuntos. Tchau, tchau!